Graça e paz a todos, queridos irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da Páscoa, tá? Falar um pouco sobre a Páscoa. Para isso, né, já que está se aproximando já esse período tão importante, que é a Páscoa, nós vamos fazer a consideração do capítulo 6 do livro de João, tá? Todos nós, é importante nós lermos o capítulo 6 do livro de João, que vai nos trazer muita coisa boa. Eu estou aqui com a Bíblia Linguagem de Hoje, Aramais e Amplificada. E aqui o dicionário Strong, ok? Então vamos lá. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão, presta atenção, uma grande multidão seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Então, qual era o objetivo da grande multidão? Seguir Jesus. E qual era o motivo deles seguirem Jesus? Porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito e curado os doentes. Então, o interesse da grande multidão ali não era ouvir as mensagens de Jesus. O interesse deles é porque eles estavam interessados em sinais, tá? Milagres, curas. Preste atenção nisso. Essa grande multidão estava preocupada, interessada, não na pessoa ou nos ensinos de Jesus, mas sim nas coisas que Jesus podia possibilitá-los a eles, como milagres e curas. Vamos continuar. E subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então havia uma grande multidão, né? Aí Jesus avistou um monte e ele subiu nesse monte com seus discípulos. Provavelmente ali os 12 apóstolos, mais alguns que o seguia, né? Como Maria Madalena e outros. A Páscoa, outro detalhe importante para vocês verem que tem toda correlação com o que nós estamos falando, tá? O capítulo 6 de João está correlacionado com a Páscoa. Alguns religiosos têm dito que Jesus Cristo falou sobre o pão e o vinho, nessa ocasião aqui, no capítulo 6 de João, mas não tinha correlação com o que ele iria fazer na Páscoa. Mas veja que o texto do versículo 4 fala: a Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Então, por que o escritor ele deixa bem claro aqui para nós que a Páscoa estava perto? Qual é o motivo dessa referência aqui? É porque as coisas que serão ditas aqui embaixo está correlacionada com a Páscoa, certo? Então, quando Jesus Cristo fala do pão, né, e do vinho, ele está falando ali, ele está fazendo correlação com a Páscoa, tá? O escritor de João deixa isso bem claro. Então, não tem como desvincular, né? Algumas pessoas aí, alguns religiosos têm explicado, né, que o pão e o vinho que Jesus Cristo menciona no capítulo 6 não tem correlação com o pão e vinho mencionado na ocasião da Páscoa. Mas é muito óbvio que há uma grande relação e o próprio texto faz essa relação, certo? Então não é exagero nenhum acreditar que Jesus Cristo já estava dando orientações, né, sobre seu pão e seu vinho, né, sua carne e seu sangue. E estava referente à Páscoa. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida a toda essa gente? Então Jesus Cristo aqui, né, ele faz uma pergunta a Filipe, porque ele viu uma grande multidão de pessoas e queria fazer uma pergunta a Filipe para ver qual seria a resposta de Filipe. Ele sabia muito bem que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe, né? Qual seria a resposta de Filipe? Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos os que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Então, olha só, 5.000 homens, né? Mas imagina também que esses homens devem que tinham mulheres, né? Então você coloca mais 5.000, né? Não todos ali tinham mulher, então você pode colocar aí mais uns 3.000.
por aí, né? 3 a 4. Mas também tinha mulheres, né? Velhas, que não era casada nem nada. E tinha crianças também, né? Geralmente os pais às vezes levavam os filhos. Às vezes as famílias eram grandes, né? Com 5, 6 filhos. Então pode ter tido ali naquela ocasião cerca de 25 mil pessoas ou mais, tá? Naquele campo ali, aquele monte. Com muita grama, né? Essa região era nessa região que Jesus estava ali, né? Tinha essa condição. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graça, né? É um costume, né, de Jesus, sempre que ele iria se alimentar, ele dava graças a Deus, né? Isso nós aprendemos com o mestre, tá, gente? Todas as vezes que a gente vai nos alimentar, a gente tem que dar graças a Deus pelo pão, tá? Ele, ele fez da terra sair o nosso alimento, certo? Então a gente tem que agradecer a Deus por esse processo. Repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Então, de 5 pães de cevada e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou cerca de 20 e poucos mil pessoas naquela ocasião. Então, Jesus Cristo aqui, ele propiciou um grande milagre, tá? Então, as pessoas sabiam que Jesus Cristo curava e sabiam que Jesus Cristo também fazia milagres. Então, eles foram a Jesus, né? Para ver mais de perto, né, aquele profeta que estava em Israel. Então, Jesus Cristo, ele proveu a necessidade básica deles ali. Isso é importante porque isso vai estar correlacionado com o restante do que nós vamos falar aqui, tá bom? Quando já estavam satisfeitos, eles disseram aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Olha só. Então, os 5 pães, ele foi dividido para mais de 20 mil pessoas e ainda sobrou 12 cestos, tá? Esse 12 é simbólico, ele representa aqui as 12 casas de Israel, também os 12 apóstolos, como também os 12 portões da nova cidade, certo? Então, o que nós podemos aprender disso, né? Jesus, ele é suficiente para todos nós. Jesus, o que Jesus Cristo proveu para nós, ele é suficiente para nos alimentar, tá bom? A gente não precisa de mais nada além de Jesus. Jesus é o pão. Nós vamos aprender que Jesus é o pão que desceu do céu. Então, ele, além dele satisfazer todas as pessoas, todos os anseios das pessoas, em sentido espiritual, né, em todos os sentidos, ele ainda vai completar os 12 cestos da casa de Israel, tá? E as 12 tribos de Israel. Porque Jesus Cristo completará o povo de Deus com alimento. Então é uma explicação rápida aqui, né, sobre o que eu entendo sobre isso. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo, né? Qual profeta? O profeta que Moisés falou que viria, tá? Então essa referência aqui eles fazem do Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 18:15 fala: do meio de vós, né, de vocês, no meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Do meio de vocês significa que ele sairia dos judeus, entendeu? O profeta sairia dos judeus, nasceria dos judeus. Seria semelhante a Moisés. Por isso que lá em Hebreus capítulo 3 fala sobre isso, né? O ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Moisés como assistente da casa de Deus e Jesus como filho, tá? Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Então Jesus Cristo sabia ali que as pessoas queriam, né, que o profeta, o grande profeta que Moisés falou, fosse o Messias, fosse o rei. Então Jesus Cristo pegou, né, viu que a atenção deles era ali fazê-lo rei. Jesus Cristo não tinha vindo para causar uma divisão política, política no mundo naqueles dias. Isso estava reservado para frente, na sua segunda vinda. Então ele não poderia atrapalhar, né, os propósitos de Deus. Então ele sai dali para evitar qualquer tipo de transtorno, né? Jesus Cristo conseguia ler a mente das pessoas, sabia que eles queriam colocá-lo como rei, tá? Que é natural os seres humanos
aceitarem, né, um rei que providencia as suas necessidades básicas, né, que os ajude, que os cuide, né. E Jesus Cristo era realmente esse homem. Então eles também não estavam errados de querer fazê-lo rei. Só que havia a questão de que o propósito de Deus, né, dele subir aos céus, preparar corpos, 2000 anos de pregação do evangelho, muitas pessoas seriam colhidas na colheita, né, a mensagem seria semeada no mundo, né, e muitos seriam salvos, tal. Então isso tudo tinha que acontecer ainda. Então ele não podia ser feito rei, né? E principalmente pelos judeus, porque quem que designou Jesus como rei foi o Pai quando ele ascendeu aos céus, né? Quando deu a Jesus todo o reino, toda a autoridade. Então não eram os judeus que iriam coroá-lo. Então ele não podia participar daquilo, é por isso, entendeu? Porque não eram os judeus que iriam coroá-lo rei, mas o próprio Pai. Então ele tinha que morrer primeiro, né? Imagina se os judeus tomam à frente do Pai e o coroa rei, né? Dos judeus antes do próprio pai o coroar, né? Antes dele morrer, antes dele se sacrificar como sacrifício pascual, né? Então todas as profecias estariam ali passando ali pela frente, né? Se acontecesse aquilo ali. Por isso que ele fugiu, entende? Alguns usam esse texto aqui para dizer que os cristãos não participam da política, né? Ah, nosso reino não é daqui, o nosso reino é dos céus, né? Então tem uma grande diferença aqui, viu, irmãos? Você precisa entender aqui que o que aconteceu com Jesus Cristo foi totalmente diferente, tá? O reino de Cristo, do Mashiach, né? Ele não poderia ser de forma alguma ali naqueles momentos estabelecido por isso que ele não aceita, né? Por isso que ele fala que o reino dele não era dessa origem, porque a origem do reino dele era o reino dos céus, né? Deus daria para ele o reino, ele voltaria para reinar no tempo determinado, não era o tempo determinado, entendeu? Subiram um barco e começaram a atravessar. Então vamos lá. Então Jesus Cristo fugiu, né? Fugiu para a montanha sozinho. De tardinho, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a separar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima das águas e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo, né? Até acharam que era um espírito, né? Mas Jesus disse: Não tenhas medo, sou eu. Então eles receberam com prazer no barco e logo chegaram a um lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabia que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Então, a multidão ficou de olho, né? Jesus Cristo subiu para o monte, né? Deixou o pessoal ali sozinho. O pessoal entrou no barco e foi para o outro lado do rio. Então, eles não tinham visto Jesus por lugar nenhum. Não desceu do monte, também não entrou no barco, né? Então, e o barco dos discípulos foram para o outro lado do rio, né? Do lago ali, só com os discípulos, certo? Então, eles entenderam que Jesus Cristo não estava no barco. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Então, o que acontece? Eles viram que Jesus Cristo não estava ali, então eles racharam fora procurando Jesus, né? Foram procurar Jesus em Cafarnaum. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães que ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Então veja bem, aquelas pessoas ali, eles estavam procurando Jesus, não era porque eles entenderam os milagres de Jesus, entenderam o trabalho sacrificial de Jesus, entenderam o profeta que estava ali, entenderam a salvação que estava ali, estavam realmente interessados naquilo. Não, eles estavam lá por causa da comida. E Jesus Cristo deixa isso claro. Tá vendo? Por isso que eles ficaram afoitos no outro dia. Por quê? Porque a fome bateu de novo, né? A fome bateu de novo, vamos lá procurar o homem que faz milagre, né? Que nos dá pão.
Aí Jesus Cristo fala: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Então o que Jesus Cristo diz aqui? Olha, vocês estão me procurando porque vocês querem comida física. Vocês deviam me procurar para aprender de mim sobre a comida espiritual, a comida de vida, o meu ensino, a minha vida, o meu sangue, a minha morte, né? Que eu farei a favor de vocês. É basicamente isso. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Quer dizer, Deus confirmou, né, por meio de um seu selo, tá vendo? Olha? Pois coisas seladas estão ocultas como conteúdo de uma carta, né? Para marcar uma pessoa ou coisa, marca pela impressão de um selo ou um sinal, né? Tinha muita questão do anel de sinete, né? Naquela época ali. Ou selo. O que isso quer dizer aqui? Deus ele selou, né? Ou ele comprovou que Jesus Cristo era o responsável pela salvação do ser humano, quando ele permitiu que Jesus Cristo realizasse vários e vários milagres na terra. Então esse foi aqueles milagres ali que Jesus Cristo fazia e que as pessoas deviam procurá-lo não para receber o milagre, mas sim para aprender do porquê do milagre e ver que Jesus Cristo tinha autorização para realizar milagres, porque ele era um homem ungido de Deus. Mas não era isso, o caso era outro. Eles estavam ali porque eles queriam comer, eles estavam com fome de novo. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram. Então eles perguntaram para Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça? Jesus respondeu: ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Então o que que Jesus Cristo ensinou aqui? Qual é a vontade de Deus, gente? A vontade de Deus. Ah, os religiosos falam que Deus tem várias vontades, né? Mas a vontade de Deus falada pelo mestre é uma só. Deus ele quer que nós creiamos que Jesus foi enviado por ele. Isso que é a resposta. Essa é a vontade de Deus. Deus ele quer que você creia em Jesus. Isso que é a vontade de Deus, né? Os religiosos colocam muitas vontades para Deus, né? Pedem dinheiro falando que é a vontade de Deus, constroem templos falando que é a vontade de Deus, fazem obras poderosas falando que é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que as pessoas tenham conhecimento de Jesus. É apenas isso. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque a pessoa tendo conhecimento de Jesus, ela automaticamente ela vai se comportar como Deus quer. Simples. Né? Jesus ele é a base fundamental, né, de como as pessoas devem se comportar. Então, não precisa a gente ficar acreditando regras, né, como os religiosos fazem. Ah, Deus, ele quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo, Deus quer que você faça aquilo outro. Não, Deus quer que você conheça Jesus. Você conhecendo Jesus, você vai viver uma vida que Deus aprova. Entende? Eles disseram: que milagres o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Veja bem, Jesus Cristo tinha acabado de alimentar aqueles complicadíssimos homens e mulheres ali, com apenas 5 pães e 2 peixes, para mais de 20 mil pessoas. E os miseráveis ainda queriam um sinal, queria mais milagre. Não bastou ser alimentado por 5 pães e 2 peixes, não bastou, esse milagre não era suficiente. Jesus Cristo teve feito um monte de milagre na frente deles, não era suficiente. Eles queriam mais milagre. Na verdade, eles não queriam mais milagre, eles queriam encher a barriga. Eles queriam comer de novo. Por isso que eles estavam falando isso. O que é que o Senhor pode fazer? Tá vendo? Eles estavam barganhando para ganhar mais pão e comer de novo. Eles sabiam que Jesus Cristo era o enviado de Deus, porque eles mesmos admitiram um pouco antes. Esse é o profeta que haveria de vir, não foi? Nós não lemos lá atrás? Eles mesmos admitiram. Cadê o texto? Aqui, ó. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que Deus, esse profeta que devia vir ao mundo, tá vendo? Então eles já tinham reconhecido já que Jesus Cristo era o profeta, então eles sabiam, né? Então o que eles estavam fazendo ali era barganhando com Cristo para que Cristo pudesse dar ali para eles de novo a comida, que eles estavam com fome, entendeu?
Aí olha só, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Então veja que o raciocínio deles, tudo tá ligado com o quê? Com a barriga. Eles querem comer, entendeu? Eles estavam jogando em direto para Jesus transformar mais pães ali em uma grande quantidade para eles comerem de novo, né? Como dizem as escrituras sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o Pai. Então não foi Moisés que deu o maná. Não foi. Foi quem fez o maná cair do céu. Foi Deus, né? Foi Deus que fez o maná cair do céu. Né? Moisés apenas falou em nome de Deus. Então Jesus Cristo está afirmando isso. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, aqui Jesus Cristo já começa a falar sobre ele, certo? Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão. Pediram ele. Tá vendo? Então, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando de novo em comida, tá vendo? A gente pede que o Senhor nos alimente sempre. É isso que eles queriam. Né? Porque na vida na Judéia naquela época era muito difícil, gente. Conseguir o pão não era igual hoje, não era brincadeira não. Né? Não era brincadeira não. Hoje está difícil também, né? Mas naquela época era complicadíssimo a pessoa ter o alimento, né? Então eles estavam ali tentando barganhar com Cristo, uma forma de eles sempre terem ali de Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus Cristo ficaria ali alimentando eles por milagres, como Moisés fez no passado por 40 anos, né? Seria fácil, né? Jesus respondeu. Olha só o que Jesus Cristo respondeu, que decepcionou com eles. Que eles queriam comida física. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus Cristo aqui está falando de algo em sentido espiritual, né? Claro que todos os que vieram a Jesus, eles sentiam fome, sentiam sede fisicamente. O que Jesus Cristo falou aqui é espiritualmente falando. Ele supriria o ser das pessoas. Esse vazio que ficou dentro de nós, quando Adão e Eva saíram do jardim, só pode ser completado novamente com o alimento que Deus dá, que é o seu Filho, a esperança do seu Filho, Jesus morando em nós. É isso que Jesus está falando aqui com eles. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Quer dizer, eles não estavam preparados para se alimentar de Cristo. Eles estavam apenas pensando em comida física. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então, Cristo aqui está falando que Deus ele daria para ele pessoas. E essas pessoas viriam a ele. E ele de modo algum abandonaria tais pessoas. Tá? Lançaria fora. Todos que chegariam a Cristo, querendo se saciar de Cristo, não seria decepcionado. Tá? Agora, isso não tem a ver com pão físico e água física. Isso tem a ver com transformar que o Cristo tem na vida das pessoas, quando as pessoas o reconhecem como Messias. Pois eu desci do céu, para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que era a vontade do Pai que enviou Jesus? Que as pessoas conhecessem a Jesus e pudessem ser transformados em Cristo, para que pudessem ser aperfeiçoados à imagem de filhos de Deus. Certo? Deus ele não quer filhos, né? Deus já não tinha o Filho, Jesus. Então, para que nós possamos ser filhos de Deus, temos que nos afeiçoar à imagem de Jesus. É simples assim. Para sermos filhos de Deus, temos que ser iguais a Cristo. Simples assim. E não para fazer a minha própria vontade. Quer dizer, talvez Jesus até tinha dó daquelas pessoas passando fome ali. Talvez ele queria até continuar dando alimento para eles. Mas a vontade de Cristo não era ficar alimentando as pessoas eternamente. Era dar a esperança segura de que ele, o Messias, resolveria todos os problemas no tempo certo. Essa era a vontade de Deus. Por isso ele não se deixou fazer rei e por isso ele não ficou alimentando eternamente as pessoas. Ele poderia estar até hoje aqui no mundo alimentando as pessoas com pão físico. Mas ele nos promete algo melhor do que isso.
E a vontade de quem me enviou é esta. Preste atenção qual é a vontade de Deus. Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Então, há um propósito, né, de uma escolha da presciência de Deus, chamada por muitos como alguns nem gostam muito, né, desse termo, mas a Bíblia fala sobre isso, né, que é a presciência de Deus, né, dele ter destinado os santos para a salvação, né. Então, João Calvino, né, os calvinistas falam muito sobre isso, mas eles falam de uma maneira totalmente corrompida, claro, né, a gente sabe disso, que a presciência de Deus e os escritos no livro do Cordeiro, desde a fundação do mundo, já foram escritos porque Deus já viu todos os que iriam a Cristo com o coração sincero. Então, a escolha, né, a escolha foi da pessoa, a pessoa renunciou a si mesma para ser filhos de Deus e parte da igreja de Cristo. Então aqui Jesus está falando disso, que nenhum daqueles que a ele se chegar, daqueles que pela presciência de Deus já foram vistos, Jesus os abandonaria e os perderia eternamente. Porque todos passariam, a grande maioria, né? A grande e vasta maioria passaria pela morte. Tá? Então era necessário que houvesse a ressurreição para que Cristo os reconciliasse consigo novamente numa vida futura. Né? Onde está Paulo, onde está Pedro, onde está Tiago? Todos estão mortos, aguardando a ressurreição do último dia. A ressurreição acontece no último dia, tá? Na última trombeta. Então Jesus, ele nos garante aqui que todos serão ressuscitados, todos que morreram em Cristo serão ressuscitados no último dia. Então já existe pessoas ressuscitadas nos céus? Não. Por quê? Porque ainda não aconteceu o último dia. Não aconteceu o último dia, não tocou a última trombeta. Então não há ressurreição. Não há apóstolos nos céus, não há santos nos céus, não há ungidos nos céus, tá? Não tem ninguém nos céus, ninguém. Qualquer religião, qualquer fé que ensine que existe santos vivendo nos céus, né, ressuscitados nos céus, intercedendo por nós, ou participando de qualquer tipo de obra de pregação aqui na terra, isso é apenas uma mentira contra os ensinamentos salutares da sã doutrina, que prega que a ressurreição da Igreja de Cristo se dará no último dia, tá? Esse último dia ainda não aconteceu. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu o ressuscitarei, tá vendo? Então, mais uma vez, você tem que ir a Cristo e crer em Cristo. Então, é duas coisas que se exige das pessoas: procurar a Cristo por sua própria iniciativa e crer que ele é o Filho de Deus, que foi selecionado por Deus para a nossa salvação. Isso é básico, tá, da salvação. Você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa procurar a Jesus, tá bom? Procure a Jesus. Ah, Jesus Cristo está onde? Está na Batista? Está no Presbiteriano? Está no Mormonismo? Está no Catolicismo? Não, Jesus não está nas religiões. Jesus Cristo está presente, tá? Em todos os lugares. Todos os lugares Jesus está presente. E principalmente você vai encontrá-lo na Bíblia, na oração no seu quarto interior, tá? Quando você se ajoelhar perante ele e aceitá-lo como Rei e Salvador, você vai encontrá-lo, né? Dificilmente você vai encontrá-lo nas igrejas, tá? O Cristo das igrejas é um Cristo diferente, não é o Cristo das Escrituras Sagradas, tá bom? Na grande maioria das vezes, o Cristo da igreja é um Cristo que as pessoas usam o nome dele para se beneficiar do dinheiro das ovelhas, tá bom? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então vamos lá. E nele tem a vida eterna, e no último dia, mais uma vez, eu os ressuscitarei. Então a promessa do reencontro com Cristo, ele está ligado à ressurreição dos mortos, tá bom? Não tem como desvincular isso. Eles começaram a criticar
Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. Veja que na cabeça dos judeus, né, eles, eles começaram a criticar Jesus porque Jesus Cristo falou que ele era o pão que desce do céu, ou seja, ele se colocava como maná. Então, para os judeus era difícil entender aquilo. Como que um homem, né, um carpinteiro, filho de José, né, filho de Maria, ali, é um pão que desce do céu? Eles não acreditavam na pré-existência de Jesus. Como muitos hoje, infelizmente, cristãos estão abandonando a doutrina da fé e estão duvidando da pré-existência de Cristo, né? E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Tá vendo? Então, esse é o problema, gente. Quando você não tem o olho espiritual, né, de analisar toda a escritura e ver o que a escritura está falando, desde Enoque, né, o livro de Enoque, a Torá, os profetas, Davi, todos testemunham Jesus vivo antes de nascer da Virgem Maria, né? Então, aí hoje tem um grupo de cristãos que infelizmente estão falando contra a pré-existência de Cristo. Então, eles estão correndo o mesmo risco dos judeus, tá? Não é este filho de José e não conhecemos sua mãe e seu pai, quer dizer, eles tinham uma visão simplista do Messias. Eles achavam que o Messias era apenas filho de José e Maria mesmo, sendo que a Bíblia testemunha que ele era o filho de Deus, né? E que ele já existia, né? Antes de Moisés ser, eu já era, eu já existia, eu sou, né? O próprio Jesus Cristo falou que antes de Abraão, eu sou, ele era, né? Ele já existia. Então, a gente precisa entender isso. A pré-existência de Cristo é importantíssima. Por isso que essas pessoas não entendiam, né, nada daquilo que ele estava falando, porque eles eram carnais, tá? Eram carnais. Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Então aqui está certo, tá, gente? Uma doutrina que a gente precisa entender que o Cristo nos ensinou. Por que aquelas pessoas resmungaram contra Cristo? Porque não eram pessoas que o Pai tinha trago a ele. Então ele sabia que aqueles ali, da multidão, não eram pessoas que iriam fazer parte da igreja. Não, nunca seriam. Certo? Tanto é que os discípulos de Cristo, lá no final do capítulo, vocês vão ver, eles ficaram com Jesus, porque eles foram trazidos, né, ao Filho por meio do Pai. E como que o Pai faz isso? Por meio do Espírito Santo. O Pai atrai ao Filho por meio do Espírito Santo. Tá vendo? Que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, 3 vezes, Jesus Cristo fala que ele iria ressuscitar essas pessoas no último dia. Então, olha só, o último dia é decorrente no capítulo 6 dos livros de João, tá? Então, para você que está chegando a Pêssara agora, a Páscoa, né? Os emblemas, né? Lembre-se disso, tá? A ressurreição no último dia da igreja, ela está correlacionada com a aceitação do Cristo. E essa aceitação se dá quando você é uma pessoa humilde e o Pai te traz a Ele. Ok? Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Então, todos aqueles que aprenderam das Escrituras, todos os que aprenderam da Torá, do livro de Enoque, que meditaram nas Escrituras, eles identificaram Jesus como Messias. Entende? Aqueles que não foram ensinados por Deus pela Torá, eles tinham dificuldade de entender a pré-existência de Jesus, tinham dificuldade de entender Jesus como sendo Salvador, tinham dificuldade de entender Jesus como sendo o pão do céu. Por quê? Porque não aceitavam os ensinos do Pai que estava na Torá. Então, para entendermos Jesus, né, o Messias, do jeito que ele é, temos que entender a Torá, temos que entender os escritos dos profetas, temos que aceitar, temos que ser instruídos pelo Pai que nos deu a Torá, tá bom? Então fica aqui o incentivo de vocês estudarem mais as profecias messiânicas. Todas as profecias messiânicas nos ensinam sobre Jesus e nos faz sermos ensinados pelo Pai para que possamos ser ensinados pelo Filho, ir ao Filho.
Se aproximar do Filho, né, significa que você passou primeiro pelo ensino do Pai. Qual é o ensino do Pai? O ensino da Torá. Não tem como você simplesmente aceitar Jesus sem você aceitar o Antigo Testamento. Por isso que os islãs, né, muitas religiões não cristãs têm dificuldade de aceitar Jesus. Os próprios judeus, eles têm dificuldade de aceitar Jesus. Por quê? Porque eles não aceitam as escrituras que lhe foram dadas da forma que tem que ser entendida. Que Deus ele enviaria o seu Filho ao mundo, né? Que o Messias sofreria, Isaías capítulo 43, 53, né? Eles desvirtuam o capítulo 53 de Isaías, falando que é o próprio Israel, mas não é, é o próprio Messias, é o texto, ali é o texto do Messias. Todo judeu que reconhece que aquele texto ali se cumpriu em Jesus de Nazaré, eles se achegam a Deus, de fato. Eles realmente conseguem aprender de Deus, né? Mas aqueles duros de coração continuam na sua dureza. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quem crê tem vida eterna. Então, mais uma vez, Jesus Cristo fala sobre a questão de crer, gente. É importantíssimo demais você crer que Jesus, o Messias, já veio, já morreu e que voltará, certo? Muitos se perderam porque perderam sua fé em Jesus. A fé não deve ser numa organização, numa religião, não deve ser em pessoas, não deve ser em homens. A fé deve ser em Cristo. A fé em Cristo ela é inabalável. A fé em homem ela é abalável, porque se o homem errar, você vai perder a sua fé, certo? Eu sou o pão da vida. Então Jesus Cristo nos diz aqui, ó, que Ele é o pão. Ele é o pão que dá vida. Pão na Bíblia, né, representa para nós a comida, quer dizer, a fonte da vida. Alimento preparado com farinha, misturado com água e assado, certo? Então aqui está falando sobre os pães, tá? Mas a figura de pão na Bíblia sempre representa a vida do solo, a vida que sai do solo que vai nos abastecer, tá? Então, Jesus, Yeshua, é o pão da vida. Ele nos abastece nossas vidas. Só Ele pode realmente dar vida a nós, certo? A vida da humanidade está atrelada a Ele, a Jesus. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. Quer dizer, Ele, né? Quem comer desse pão nunca morrerá. E parece contraditório, né? Porque os discípulos comeram desse pão e morreram. Mas o que ele está falando aqui é algo muito além da morte física, gente. Ele está falando algo muito além da morte física. Todos os que se alimentam de Cristo jamais morrerão, né? Fisicamente, sim, vão morrer, nós vamos morrer. Mas, do ponto de vista de Deus, essas pessoas jamais provarão a morte. Porque todos em Cristo não podem morrer. Como o próprio Cristo, né? Ele morreu por 3 dias fisicamente falando, mas ele não pode mais morrer. Ele foi ressuscitado em glória, certo? Então, quem acredita em Cristo, ele pode passar pela morte física, sim, né? Os apóstolos comeram do Cristo e morreram, mas os apóstolos estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos, entende? Eles estão vivos como, né? Hoje eles estão vivos no céu? Não, não estão, eles estão descansando, né? Estão descansando. Mas para Deus eles estão vivos, né? Porque eles voltarão a viver numa grande ressurreição e jamais morrerão novamente, certo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então, aqui está falando da troca, né? Da troca que Jesus Cristo faria. Ele daria a sua vida a favor da nossa vida. Ele daria a sua carne, né, a favor da nossa carne. Ele daria o seu sangue a favor do nosso sangue. Então ele trocaria, né, sua vida por nossa vida. Então ele teve que morrer. Por que ele teve que morrer? Porque nós temos que morrer. O pecado leva à morte. Então ele morreu também, para que pudesse ser uma troca equivalente.
Daí, na sua ressurreição, todos os que crêem nele também serão ressuscitados. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Quer dizer, eles estavam pensando ali, será que ele está falando o ensinamento do canibalismo, algo detestável, né? Que a Torá ela não permite? Não, Jesus Cristo não estava falando disso. Jesus Cristo estava falando do símbolo pascual que ele faria, né? Ele estava próximo à Páscoa, a gente viu ali, né, no começo do texto. Então ele daria como símbolo, né, todos os que se alimentassem do pão e do vinho, como os judeus se alimentavam do cordeiro, né, que representava a salvação dos judeus do Egito, né, viviam por meio do sangue do cordeiro, porque o anjo passava por todas as casas e matava os primogênitos. Então o sangue do cordeiro salvava os primogênitos e libertava as famílias judaicas do cativeiro egípcio, da prisão egípcia. Da mesma forma, agora, Jesus Cristo estava instituindo a refeição noturna, a ceia do Senhor. E essa ceia seria regada com pão e vinho, que representava exatamente a sua carne que seria dada em favor da humanidade, e o seu sangue seria derramado. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Então, olha só. É impossível, tá? É impossível ter vida eterna na primeira ressurreição, participarem da primeira ressurreição, sendo igreja de Cristo, participando de Cristo no seu reino, se não comerem da carne e beberem do sangue de Cristo. É claro que isso aqui não é, né? Não é possível comer da carne e beber do sangue de Cristo literalmente, né? Nós sabemos que o sangue de Cristo foi derramado sobre a terra para lavar a terra dos pecados. E a carne de Cristo foi preservada para a sua ressurreição, né? Ele ressuscitou naquele corpo ali, certo? Mas ele entregou aquele corpo ali por meio da sua morte. Ele perdeu a sua vida, né? Ele morreu, né? Então ele teve que ser ressuscitado em glória, né? Quem come a carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a igreja de Cristo precisa participar dos emblemas, gente. É impossível que você seja do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, se você não participa dos emblemas, se você não come do pão e não bebe do vinho, que representa a carne e o sangue de Cristo. Isto aqui é o símbolo que você participa e pertence ao corpo de Cristo. Se você não faz isso, você simplesmente não participa, você não é cristão, tá? Você não é. Como se você não for batizado também no nome de Cristo, você não é cristão, é simples, né? O batismo, né, é uma forma de mostrarmos que somos cristãos. E comer do pão e beber do vinho também é uma forma de mostrarmos que somos cristãos. Não adianta só dizer que é cristão se não fazer isso. Pois a minha carne é a comida verdadeira e meu sangue é a bebida verdadeira. É claro que quando se come do pão e do vinho, né, simplesmente com ideias carnais, achando que só aquele ritual lhe te salva, e ainda você vive em pecado, em blasfêmias, isso não adiantou nada, gente. Comer do pão e beber do vinho significa você materializar o Cristo em você. A mente de Cristo, as ações de Cristo, a verdadeira vida de Cristo, que é uma vida de santidade, abnegação e amor ao Pai e ao próximo. Isto significa comer do pão e do vinho. Não adianta ir lá só e comer do pão e do vinho, né? Nas igrejas aí as pessoas dão do pão e do vinho para todo mundo. E a grande maioria dessas pessoas estão em pecados, certo? E isso não é o que o Salvador quer. O Salvador quer que nós nos purifiquemos de todas as imundícias da carne, tá? Então, você que está pensando em comer do pão e beber do vinho, né? Na refeição noturna do Senhor, lembre-se disso. Não adianta só comer do pão e do vinho e achar que você está fazendo parte do corpo, tá? O apóstolo Paulo dá para nós alertas bem sérios com relação a isso. Ele disse: todo aquele que comer do corpo e beber do sangue, mas não discernir o corpo, ele traz para si julgamento. Quer dizer, se você bebe e come do pão e do vinho, mas você vive uma vida de pecado, de desonra do corpo e do Cristo, né, como ali em Coríntios eles estavam fazendo, humilhando os da congregação de Deus, se embebedando, enquanto outros estavam com fome, né, coisas que não são da fé, não são do amor, né,
eles estavam trazendo condenação a si mesmos. Então não adianta só comer do pão e beber do vinho. Você tem que viver como Cristo viveu. Tem que fazer parte do corpo de Cristo, tá? Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Tá vendo? Então, comer do pão e beber do vinho significa viver em Cristo. E Cristo vive em si. Então, quem come do pão e bebe do vinho, ele tem que entender que Jesus Cristo vive nele. E ele vive em Jesus. Então, se Jesus Cristo vive nele, ele não deve fazer o corpo dele ser levado ao pecado, ser levado ao adultério, levado à fornicação. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele pertence ao corpo de Cristo. E Cristo vive nele. Ele é uma criatura, uma nova criatura. Certo? Ele é escravo de Cristo. O Pai que tem a vida foi que me enviou. Por causa dele, eu tenho vida. Então veja bem, olha só a ordem da coisa. O Pai tem a vida. O Pai é a fonte da vida, o Espírito Santo. O Espírito é a vida, tá? Então o Pai é a fonte da vida, a fonte do Espírito Santo. E o Pai enviou Jesus. E Jesus Cristo, por causa do Pai, Jesus tem a vida. E o Pai deu a vida a Jesus, e Jesus tem a vida. Então, Jesus depende do Pai para ter vida. E nós dependemos do Filho para ter vida. Então, é uma codependência. O Pai dá vida ao Filho e o Filho dá vida a nós. É assim que funciona. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo através do Pai ou por causa do Pai. Entendeu? Jesus vive através do Pai. Ou vive por causa do Pai. Eu vivo pelo Pai, tá vendo? A razão de Jesus viver é o Pai. Então, gente, tudo, no final das contas, tudo é pro Pai, tá? Às vezes você fica com receio, né? Ah, não vou adorar Jesus, não. Tem que adorar só Deus, né? A gente não pode ser politeísta, né? Se você adorar Jesus, você não tá cumprindo a lei. Gente, tudo tá ligado ao Pai. O Filho é a extensão do Pai. O Espírito é a extensão do Pai, certo? Quando você adora o Filho e ou o Espírito Santo, você está adorando o Pai, porque tudo é o Pai, entendeu? O Pai, ele se manifesta por meio do Filho, se manifesta por meio do Espírito, se manifesta por meio de tudo. O Pai está em tudo e está em todos. O Pai é tudo. Né? O Filho vive pelo Pai, por conta do Pai, por causa do Pai. O Pai deu vida ao Filho e o Filho dá-nos vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por causa de mim, ou por minha causa. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Quer dizer, Jesus se alimenta do Pai, tá? Todas as razões de vida de Jesus, ela está ligada ao Pai. Só que nós não podemos nos alimentar do Pai. Não podemos. Não temos acesso ao Pai. Por isso, o acesso foi criado, e o acesso é o Filho. Por meio do Filho, nos alimentamos do Pai e vivemos. A vida que o Pai tem, ela é transmitida por meio do Filho e vem a nós. Este é o pão que desceu do céu. Qual? Jesus. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida. Olha só, não falei com vocês que o Espírito é a vida? Tá vendo? O Espírito de Deus dá vida, o Espírito de Deus. Tá vendo? O Espírito de Deus é que dá vida. Por isso que Jesus Cristo recebeu vida. Jesus Cristo recebeu o Espírito de Deus. Jesus foi batizado no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Então, gente, vida e Espírito é a mesma coisa, tá? Por isso que
Deus dos espíritos, né? O Pai é o Deus dos espíritos, é o Deus da vida, tá? Jesus é o Deus da salvação, que Deus dá a vida para ele nos dar a salvação. Então, Jesus, ele fala para nós que o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. A carne de nada aproveita, ou seja, a carne em si ela é morta sem o Espírito. Tenta tirar o Espírito da carne para você ver, apodrece. O que anima a vida no mundo das pessoas e dos animais é o Espírito, gente. O que dá ânimo à carne, o solo, que nós somos solos, você sabe disso, né? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é compartilhado, por isso que é Espírito, Deus dos Espíritos. Deus ele está em tudo, porque o seu Espírito está em tudo. Deus soprou o seu Espírito nas narinas dos homens e dos animais. Deus está em todos os lugares. Nas plantas também. As plantas também respiram. Tudo que respira, louvai a Já, né? Louvai a Yah, né? Salmos 50, 150. Todas as coisas que respiram. Tudo pertence a Deus, porque tudo vive por causa do Espírito de Deus. A vida de Deus está no pulmão de todos nós. Ele compartilhou sua vida com todos. A palavra que eu lhe disse são espírito e vida. Tá vendo? As palavras de Cristo são espírito e são vida. Então temos que guardar as palavras de Cristo. Palavras espirituais, palavras que vêm direto de Deus para dar vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso, porém, já sabia desde o começo quem era e os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. Então, gente, aqui, olha, a presciência de Deus está aqui, ó. Isso aqui é um ensino bíblico, não adianta negar isso, tá? Isso aqui é um ensino bíblico, tá? Jesus já sabia desde o começo quem era os que não iam crer nele e sabia também quem ia crer, quem ia traí-lo. Então Deus e Jesus é presciente, gente. Não adianta falar que não, né? Não adianta querer falar que não. Deus já sabe quem vai ser salvo. Deus já sabe quem vai se entregar por Cristo. Quem já sabe quem vai traí-lo. Já sabe tudo. Por isso que tem o livro do Cordeiro. Entendeu? Então, aí você fala, não, predestinação é um ensinamento errado, né? Depende, a Bíblia ensina sobre a predestinação. Só que não é igual o João Calvino ensina, só isso, né? Não é como a igreja anglicana, o pessoal, né? Adventista não é. Agora esqueci agora o ramo que ensina isso. Do pastor Nicodemos lá. Jesus continuou: foi por este motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Esse é o motivo. Tá vendo? O motivo da predestinação de Deus. Ele já sabe, né? Todos os corações, ele entende todos os espíritos, né? Que habitam em todos os seres, testemunham sobre quem é mau e quem é ruim. E Deus já sabe de todos, né? Então já está tudo escrito no livro do Cordeiro. Né? Não que isso não significa que você não tem a livre escolha, tá, gente? Significa que você realmente já escolheu, você mesmo já escolheu o seu fim. Você já escolheu, entendeu? Por suas ações, por suas escolhas, por seu coração duro, por seu coração mole. Depende, né? Depende. Como você reage ao Espírito. Depende de cada um, né? Isso que é o mistério de Deus, né? Deus ele escreveu o seu nome no livro do Cordeiro porque ele já viu você sendo fiel ao seu filho. É simplesmente isso. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Tá vendo? Então, quando há ensinos difíceis, perturbadores, que nem é tão difícil assim de entender, né? Precisa se alimentar da Torá. Se eles tivessem estudado a Torá um pouco mais, se afeiçoasse mais ao que Cristo estava fazendo e não se preocupado em coisas carnais, como apenas comer, como os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, eles teriam passado por essa provação aqui, ó. Eles não teriam abandonado. Porque Deus já tinha visto o que eles teriam feito. Deus já viu que eles eram carnais. Deus já viu que eles queriam apenas comer, se alimentar fisicamente, né?
e que eles não tinham pretensões espirituais e nem amor pelo seu filho. Eles apenas queriam ser pessoas alimentadas, ou seja, eles eram egoístas, certo? Por isso que o nome deles não estava escrito ali, dentre os que iriam amar o Cordeiro, mas sim entre os que iriam abandoná-lo. Deus já tinha visto. Deus sabe, o Espírito de Deus que estará em todas as carnes já testemunha a Deus, né? Antes mesmo dessas coisas existirem, ou vir à existência. Deus já sabe, Deus é presciente, né? Então, ele perguntou aos 12. Olha só a pergunta que Jesus faz aos 12. Que não é só aos 12, é a todos nós, né? Os 12 que representam as 12 tribos de Israel, né? Todos os filhos de Abraão por meio carnal ou por meio da fé. Será que vocês também querem ir embora? Então veja que o cristianismo verdadeiro, gente, ele não é pautado de forma alguma. Jesus ele insistiu para as pessoas segui-lo. De forma alguma. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, porque tem que ser algo feito por espontânea vontade. Seguir a Cristo ou abandoná-lo tem que ser feito por espontaneidade. Não se pode obrigar seus filhos a servir a Cristo, não se pode obrigar sua esposa, seu marido, seus parentes a servir a Cristo. Não se deve ser feito por imposição. Não se deve ser feito por barganha. Tipo, se você não servir a Cristo, você vai ser morto, você não vai ressuscitar. Isso não é por causa de coisas, benefícios que você vão receber se você seguir a Cristo ou não. Seguir a Cristo é uma aceitação de vida individual, que cada um deve fazer uma escolha. É aqui que mora a presciência de Deus, que ele já viu quem realmente fez essa escolha pelo seu filho, quem decidiu amá-lo, sem interesses em troca. Era difícil aquilo que Jesus estava falando ali. Comer sua carne, beber seu sangue, né? E às vezes até parecia que ia contra os ensinos da Torá, mas não ia, porque Jesus Cristo não estava falando de canibalismo. Ele está falando de coisas espirituais. E somente mentes espirituais podem entender coisas espirituais. Mentes carnais entendem as coisas da carne, da literalidade da carne. Mas mentes espirituais entendem profundamente coisas profundas quando Deus fala por meio de parábolas, quando Cristo fala por meio de parábolas. E eles entenderam. Por que eles entenderam? Mesmo não entendendo ainda o significado completo daquilo que Jesus Cristo daria para eles depois, né? Na última ceia, Jesus Cristo explica para ele o que era o pão e o que é o vinho. Aí ele só fala que ele era o pão e o vinho, mas Jesus Cristo fala que significaria a morte dele para a redenção da humanidade. Mas já era o suficiente. O que Jesus Cristo tinha feito e o que os apóstolos já tinham presenciado já era o suficiente para que eles entendessem que eles não deveriam ir. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem palavras que dão vida eterna. Entendeu? Olha só. O Senhor... Quem iremos? Tá vendo? A pergunta, gente, é para quem iremos, não é para onde iremos. Tá? Quem? 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 A pergunta é para quem iremos? Não é para onde, não é lugar, não é igreja, não é religião, não é organizações. Não é para onde, é para quem. A pergunta é essa, para quem você vai ir? Se você não for para Cristo, para quem você vai ir? Tá? Não é para onde eu vou? Eu vou para católica, eu vou para evangélica, eu vou para budismo? Não é para onde, é para quem? Porque a resposta da vida eterna está em quem e não onde. A resposta está em alguém, não em um lugar. A resposta da vida está em Cristo e não em igrejas. Entendeu? A resposta da vida, ela está em quem? Cristo, não onde? Igrejas. Então não se pergunte para onde você vai. Ah, então quer dizer que tem que ser desigrejado, ou tem que ser igrejado, ou tem que ser isso, aquilo. Não se preocupe. Você tem que se preocupar com Cristo. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Tá vendo? A questão sempre foi essa. Desde o comecinho do capítulo 6,
Os próprios judeus entendiam que Jesus era o profeta, mas eles não acreditavam tanto assim, entendeu? Eles não entendiam tanto sobre o profeta. Eles não tinham criado tanto vínculo com o profeta que viria. Porque o profeta para eles era apenas alguém que os alimentava como Moisés os fez no Egito. Quer dizer, eles não entenderam o ministério de Moisés. Eles não entenderam o maná que caiu do Egito, no ermo, para alimentar o povo por 40 anos. Eles não entenderam nada disso. Porque se eles tivessem entendido, eles tinham entendido Cristo. Em todas essas coisas. Eles tinham visto Jesus em todas essas coisas. Mas já que eles eram rasos, né, eles só queriam satisfazer suas carnes. E por isso eles abandonaram a Jesus, quando Jesus Cristo falou sobre esses ensinamentos. Agora, os discípulos, os 12, os apóstolos, eles sabiam que não tinha salvação além de Jesus. E eles sabiam que ele era o Senhor e o Santo que Deus enviou. Então, já era fácil de entender quem eram os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que escolheram Jesus. Simples. Então, quando Deus ele escreveu no livro do Cordeiro, né, o nome dos escolhidos, é porque ele viu esses escolhidos escolhendo o Cordeiro. E viram também aquelas outras pessoas rejeitando o Cordeiro porque eles não eram profundos na sua fé, na sua espiritualidade, eles não reconheceram Jesus como o Messias, como o pão que desceu do céu. Eles ficaram horrorizados com os ensinamentos de Jesus e abandonaram. Enquanto Jesus Cristo estava alimentando eles, estava bom. Quando Jesus Cristo começou a falar coisas profundas, eles foram embora. Então eles não estavam preparados para estar com Jesus aonde quer que ele fosse. Eles não estavam preparados para aceitar tudo que Jesus Cristo falasse, né? Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo, é um traidor. Tá vendo? Então Jesus Cristo ele já até toca no assunto, né, que haveria, mesmo entre os 12 que ficou com ele naquela ocasião ali, ainda assim um ainda ia traí-lo, né? Jesus Cristo também sabia disso, né? Ele falava de Judas, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus. Então também faz parte da presciência, né? Zacarias fala sobre essa traição, já estava escrito. Jesus Cristo já sabia, né? O pai já tinha avisado para ele, né, que haveria alguém que o trairia, né? Porque na sabedoria divina do pai, que já viu todas as coisas, ele viu que alguém iria traí-lo, né? E Deus não intervém nessas coisas, tá? Entendeu? Ele deixa acontecer, porque cada um tem que tomar sua escolha e tem que ter suas consequências. E desses 12 aí, o que acontece? O pai viu que tinha um que trairia Jesus, né? Então isso já estava pré-determinado, que ele já foi visto, já iria acontecer, não iria mudar, não tinha como mudar. Jesus, se quisesse, podia ter convencido Judas a não traí-lo, mas Jesus Cristo não fez isso, porque Jesus não intervém nas decisões das pessoas. Porque senão o livre-arbítrio não faria sentido, tá, gente? A livre escolha, né? O livre-arbítrio, na verdade, é você escolher entre Jesus ou não. Esse que é o único livre-arbítrio que existe, tá? Entre você decidir se você vai aceitar o ungido ou não aceitar o ungido, tá? Então, o Iscariotes, né, o Judas Iscariotes, infelizmente, aceitou ele de início, mas se corrompeu e, por fim, por suas ações, ele foi ambicioso, né, e traiu Jesus por causa de dinheiro, né? E isso prefigura coisas muito grandes que podem ser ditas em outros estudos, tá? Isso prefigura outras coisas importantes. Bom, esse capítulo 6 é um capítulo extremamente importante para a data que nós estamos chegando, que é a refeição noturna do Senhor, que esse ano vai cair por volta do dia 16 de abril, tá? 15, 16, olha. A Pêssar é comemorada no dia 15 de Nisan, em 2022, que vai ser dia 16 de abril, tá? A Pêssar judaica. Porém, a comemoração é o primeiro Seder. Inicia-se ao anoitecer do dia 14 de Nisan, na sexta-feira. Então, ó, daqui a alguns dias, né, gente? Menos quase
um pouquinho mais de uma semana, vai ter a Seder, tá? Seder de Pêssar, os judeus vão lembrar, os cristãos vão lembrar, nós vamos lembrar, né? Jesus Cristo falou que devíamos fazer isso, tá? Então esse vídeo aqui é para ajudar vocês, né? A verem aí o capítulo 6, talvez um capítulo para preparar vocês, o coração de vocês aí, para Jesus, tá? A Seder de Pêssar, a refeição noturna do Senhor, nada mais é do que o encontro que você vai ter com Jesus, seu mestre, tá bom? Não é nada além disso. É o encontro que você vai ter com Jesus, seu mestre. Essa é a ceia de Pêssar. Escutem, eu estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de seu coração, eu entrarei na sua casa, dentro de seu ser, e nós jantaremos juntos. Ok? É isso que é Pêssar. É isso que é Pêssar. Todas as vezes que você toma do pão e bebe do vinho, você está convidando Jesus para entrar dentro de si e jantar junto com você. Tá? É isso que é Pêssar. Queridos irmãos, espero que esse vídeo os edifique na sua fé. E vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos aí durante essa uma semana que falta, explicando mais sobre Pêssar, sobre o sacrifício, né? Sobre o resgate. Nós somos muito gratos por tudo que Cristo fez por nós, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach seja com cada um de vocês para a edificação do nome do Pai.